Bem-vindas, mames a bordo, bem-vindas, gestantes, para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a comprovação do método GPPS e a comprovação científica de algumas das técnicas que eu uso nesse método. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Cintia Açúcar, sou psicóloga e terapeuta e ajudo vocês, gestantes, a terem uma gravidez sem medos e desconforto e um parto com muito mais amor e tranquilidade. Então, se você está aqui comigo no YouTube, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque tem vídeo novo toda semana. Se você está me acompanhando pelo Instagram, então já curte esse vídeo também e siga esse perfil. Hoje vamos falar sobre a importância do método GPPS. Vamos falar sobre a comprovação, quais as técnicas que fazem parte desse método. E vamos contar algumas personalidades importantes, celebridades, que já usaram algumas dessas técnicas na sua própria gestação e no seu parto. Então fique comigo até o final desse vídeo, que tem muito conteúdo hoje para vocês. Vamos lá. O método GPPS, ele engloba 3 grandes etapas, que é a gestação, o nascimento, o parto e o pós-parto. Essas 3 etapas são fundamentais na sua vida, no momento que você está vivenciando agora. Eu sempre digo, gestante, da mesma forma que vocês fazem o pré-natal físico, médico, vocês devem também se preocupar em fazer um pré-natal emocional, porque a saúde mental é tão importante quanto a saúde física de qualquer mulher, mais ainda de uma gestante, porque vocês estão carregando um ser dentro de vocês. E da mesma forma que vocês passam todos os nutrientes através do que vocês comem para o seu bebê, também todas as suas emoções são passadas para o bebê também. Então, a responsabilidade aumenta mais ainda. Hoje, vocês vão entender como alguma das técnicas do método pode ajudar muito vocês a eliminar ou pelo menos suavizar vários desconfortos físicos da gestação ou outros emocionais. E como várias dessas técnicas, que podem ser aplicadas juntas ou separadamente, elas também podem ajudar você muito no seu parto e no pós-parto. São técnicas extremamente seguras e comprovadas, como vocês vão ver até o final desse vídeo. Então, no método GPS, eu ensino vocês várias técnicas. Então, vou mencionar algumas delas, mas eu vou me ater a algumas que eu já vou falar quais são. Então, eu ensino técnicas como a meditação, a hipnose e a auto-hipnose, a técnica, a prática do mindfulness. São 3 técnicas muito poderosas, além de técnicas práticas para a hora do parto mesmo, como a técnica da respiração para o parto, como a técnica da visualização positiva para o parto. Todas elas são ensinadas no método GPPS. E como foi que eu criei esse método? Como que eu cheguei nisso? Então, primeiro, Cíntia, pessoalmente, eu passei por 7 gestações, sendo uma ainda gemelar. Eu passei por todos os tipos de gestação, todos os tipos de parto que vocês podem imaginar e pós-parto também. Cada experiência foi única na minha vida. Eu associei isso com a minha prática profissional. Eu sou terapeuta e psicóloga há mais que 25 anos e trabalho com pessoas há muito tempo. E eu cheguei à conclusão que muitas das questões que as mulheres carregam hoje em dia estão remetidas à época da sua gestação. E nisso eu compilei o que é de melhor na literatura. Eu compilei o relato das minhas próprias pacientes, alunas dos meus cursos, e com isso surgiu esse método GPPS. Ele é baseado em técnicas como, por exemplo, o hipnobirthing, que já existe há muitos anos nos Estados Unidos, técnicas israelenses como Tvi Laledet e mais outras técnicas também conhecidas por aí. E disso surgiu esse método que é incrível. Então, de todas as técnicas que eu uso dentro do método, que eu ensino para vocês, gestantes, eu capacito vocês, instrumentalizo vocês para vocês usarem, porque o conhecimento é tudo, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode pegar da gente, não é verdade? E no momento que vocês adquirem essas ferramentas, vocês podem usar sozinhas, vocês podem usar com a acompanhante de parto de vocês podem treinar, se fortalecer a ponto de realmente ter um parto incrível, uma gestação super tranquila. Das técnicas, das práticas que eu mencionei aqui, eu queria me ater mais duas delas, né? Que é a hipnose, a hipnoterapia e o
mindfulness. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas práticas hoje. A hipnose, na verdade, quando a gente fala hipnose, as pessoas já se assustam. Muitas pessoas são céticas em relação à hipnose. Hipnose é um estado natural da mente. A gente entra e sai de um transe hipnótico várias vezes ao dia. Primeiro, cabe um parênteses aqui. Esqueça a hipnose de show, de palco e entretenimento. Aquilo é outra coisa. A gente está falando de hipnose enquanto ferramenta clínica, terapêutica. Então, hipnose transes leves, vou dar um exemplo para vocês, gestantes. Sabe aquela hora que vocês estão dirigindo o seu carro, indo para o trabalho, para a casa de alguém, mas os seus pensamentos são imersos numa ideia. Vocês estão pensando no seu parto, no seu bebê, como vai ser, enfim. Aquilo é um estado de hipnose, você está focada em uma ideia, certo? Ou vocês estão tomando banho à noite, mas estão se lavando, não esquecendo de lavar nenhuma parte, mas o seu pensamento está focado no seu parto, seu bebê, ou que seja outra coisa. Hipnose transe leve. Hipnose é uma estratégia de foco mental. A hipnose pode ocorrer de uma forma natural, mas ela pode ser induzida. Induzida por quê? Por você mesma. Você pode entrar nesse estado quando você quiser, ou você pode ser induzida pelo seu acompanhante, por um hipnoterapeuta, enfim, por uma outra pessoa. E por que eu estou falando aqui sobre a hipnose? O que a hipnose tem a ver com a gestação? Já vamos responder. Antes disso, é importante vocês saberem que, vocês conhecem já a minha frase, quem me segue, me conhece, já sabe. O corpo é um robô da mente. Tudo começa na mente, tudo começa com pensamento, com sentimento, e aí vira uma ação, e a ação determina o nosso resultado. Então, todo o nosso corpo físico e também as nossas atitudes, elas começam aqui, com uma simples ideia. Então, já linkando isso com a gestação, imagine que na gestação vocês passam por desconfortos, né? Alguns bastante típicos, enfim, vocês já podem começar a entender que quanto mais vocês trabalharem a mente de vocês, o seu corpo vai reagir conforme a sua mente. A gente consegue, através de técnicas, como eu mencionei aqui, vocês conseguem alterar a percepção de uma dor, de um sintoma. Isso é possível de acontecer. Então, aqui está a solução. Vocês trabalhando a mente de vocês, vocês conseguem alterar até a percepção e a própria fisiologia do seu corpo. Isso é hipnose, isso é hipnoterapia, isso é hipnose clínica. Só fazendo um parênteses aqui. Hipnose é diferente de mindfulness. Mindfulness é uma prática que ela tem como objetivo o foco mental, apenas o foco pelo foco. Ela ensina técnicas para você aumentar o foco, para você fazer alguma ação, mas o objetivo em si é o foco. Diferente da hipnoterapia. Na hipnoterapia, a gente trabalha o foco mental com o objetivo de ter mudanças comportamentais. Sejam mudanças no seu comportamento, no seu sentimento, sejam mudanças fisiológicas, na percepção até da dor e de sintomas. Então, a hipnose e a hipnoterapia, ela tem como objetivo mudanças de comportamento, usando para isso a estratégia da hipnose do foco mental. O mindfulness é só o foco pelo foco em si, importante. Mas voltando aqui para a hipnose. Quem descobriu a hipnose? A hipnose tem comprovação? Como que funciona isso? Então, a hipnose, já quem falava sobre hipnose há quase um século atrás, Freud, pai da psicanálise. Freud descobriu que esse estado hipnótico ele podia ser natural ou ele podia ser induzido. Freud, o pai da psicanálise, quantas comprovações científicas a gente tem a respeito disso, não é verdade? Freud acabou, por vários outros motivos, não desenvolvendo uma metodologia específica para gestantes ou para outras áreas, mas Freud comprovou sim a existência da hipnose. E, com o passar do tempo, com as pesquisas, foi se vendo, mostrando cada vez mais que a hipnose era uma aliada muito grande na gestação e em outros momentos também, mas aqui a gente está para falar sobre a gestação. Hoje em dia, para vocês terem ideia, gestantes, a hipnose clínica, ela já é reconhecida por vários conselhos regionais e federais do Brasil, como de psicologia, fisioterapia, odontologia, medicina e talvez até outros mais. Ela é reconhecida como prática complementar, como terapia alternativa e complementar. Então, vale aqui um esclarecimento. Eu jamais vou desaconselhar qualquer gestante, paciente, aluna a não procurar um médico obstetra para fazer o pré-natal. Isso é fundamental. Mas da mesma forma que você faz o pré-natal, o seu obstetra é tão importante quanto você fazer o seu pré-natal emocional. Aqui no método GPPS eu ensino todas as técnicas para você cuidar das suas emoções
e fisicamente de você e do seu bebê também. Então, a hipnose, ela tem comprovação? Sim, ela tem comprovação. Hoje em dia, já existem até exames de imagem, tipo ressonância magnética do cérebro, que mostram uma pessoa em transe, em estado hipnótico, tem até alterações fisiológicas que já é comprovado isso até pela própria ciência. Então, a gente sabe que a hipnose, enquanto ferramenta clínica, ela traz muitos benefícios. Ela é uma terapia complementar, alternativa, como eu mencionei, e ela é completamente natural, sem remédios, sem nenhum risco para a sua saúde do bebê, que você pode usar tranquilamente. Mas de que forma a hipnose pode te ajudar? Então, vamos dar alguns exemplos aqui. Muitas mulheres sofrem de desconfortos típicos, como enjoo, dor nas costas, insônia, ou até um desequilíbrio na alimentação, comem demais, muitas vezes por conta da ansiedade. Mas são sintomas físicos que a gestante percebe. No momento que você aprende a dominar a sua mente, controlar a sua mente, fazer os exercícios, você consegue alterar essa percepção. Então, não é que o enjoo deixa de existir, porque o enjoo, ele acontece por um desequilíbrio dos hormônios do corpo da gestante. Ele até acontece, mas a percepção que você tem dele é muito diferente, é muito menor. A mesma coisa para as outras coisas, dor nas costas, ou insônia, ou alimentação. Tudo é possível você alterar essa percepção e alterar o resultado do que você vem sentindo ou vem fazendo através das técnicas mentais. A hipnose é uma estratégia, como eu falei, de foco mental. Você foca no desconforto e você ressignifica, muda a percepção que você tem a ponto de eliminar aquele desconforto. Não somente os desconfortos físicos, mas também os desconfortos mentais e emocionais. Por exemplo, medo. Muitas gestantes são carregadas de medo. Esses medos vêm da onde? Vêm das crenças limitantes que talvez vocês carreguem. Não é verdade? Minha amiga aqui nunca ouviu frases do tipo: dar à luz é um sofrimento, parto é um sofrimento, só faço um parto com anestesia, gestação é um castigo para a mulher. Todas essas crenças que se você carrega elas vão fazer inconscientemente, sem você perceber, ter medo da gestação, medo do parto, vai fazer você ter medo. E de novo, a hipnose ajuda como? Foco mental, e a gente desfoca do medo e foca no prazer. A gente faz uma inversão, porque quando a gente está focando, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é assim: tudo que a gente foca, expande. Isso vale para tudo na vida. Focou, expandiu. Então, a gente desfoca do medo através das técnicas de hipnose e foca no prazer, no seu bebê nascendo bem, no seu parto sendo gostoso, sendo a maior e melhor experiência da sua vida. A gente faz essa inversão através de técnicas de hipnose, de foco mental. Então, parece simples, né? E é na prática. É como se assim, a nossa mente consciente está o tempo todo no on, ligada. E a mente subconsciente ou inconsciente, a mente mais profunda, está no off, está desligada, que é a mente das emoções. E quando a gente precisa mudar a percepção, que seja de uma dor ou de um medo, a gente inverte. A gente faz a mente consciente que está no off, vai para o on, e aqui a mente subconsciente liga e vai para o on. Então a gente consegue trabalhar desfocando o que precisa e focando naquilo que a gente quer. E nisso a gente consegue mudar tanto a nossa percepção como a fisiologia do nosso corpo. Então, uma das técnicas muito usada, a hipnose clínica, outro mindfulness no meu método GPPS, elas servem para mudar a sua percepção. Quando você muda a sua percepção, você é capaz de eliminar ou suavizar qualquer tipo de desconforto. Além disso, no próprio parto, as técnicas são incríveis. Tem duas técnicas que eu ensino para o próprio parto, que é a técnica do relaxamento e da visualização, e mais uma, e da respiração, 3 na verdade. Respiração específica para o parto. São técnicas, se você fizer o preparo delas durante a gestação, você vai tirar esse parto de letra, eu garanto para vocês. Tem gente que me pergunta: Cíntia, mas o meu parto não, já sei, não vai ser normal, ou vai ter que ser cesárea. E se for cesárea? Essas técnicas valem também? Valem sim. Vale inclusive para a recuperação mais rápida de uma cesariana. Ajudam muito vocês, muito, com certeza. Vale para todos os tipos de parto. Claro que o nosso foco é sempre o parto normal ou parto natural, com a mínima intervenção que precisa, porque a gente acredita
que no método eu falo muito sobre isso. O corpo da mulher foi concebido de uma forma da natureza mais perfeita que existe. Foi concebido para dar à luz de uma forma natural, mas com todo esse avanço da medicina, avanço da anestesia, as mulheres foram, e o avanço também das crenças limitantes em relação ao medo do parto, ao medida que tudo isso foi aumentando, as mulheres acabaram optando muitas vezes pela cesariana ou por partos com anestesia, mas a gente sabe que isso sim tem consequências para a saúde da mulher e do bebê. Hoje não vamos falar sobre isso, sobre as intervenções desnecessárias. Em outro momento, outra aula eu falo sobre isso, mas hoje eu queria falar mais sobre o método, as técnicas e a comprovação disso. Então, como eu já mencionei aqui, essas técnicas de hipnose, mindfulness e essas outras que eu citei, mesmo as práticas de relaxamento, respiração, visualização, elas ajudam muito as gestantes no parto, na gestação e também no pós-parto. As técnicas, quando elas utilizadas, quando as gestantes fazem todos os exercícios, isso vai te ajudar também a não ter uma depressão pós-parto, vai te ajudar na amamentação, até eliminar bloqueios que as mulheres, eu não consigo, eu não tenho leite. Todo mundo tem leite, não existe uma mulher que não tem leite. Leite é hormônio, é produção de hormônio, não existe, eu não tenho leite. Meu bebê não sabe sugar, não aprendeu. O bebê aprende, o bebê é esperto, o bebê faz toda a força que precisa para nascer, para vir ao mundo. Confie em você, confie na natureza do seu corpo. Tá tudo pronto, mas se você tem crenças limitantes que estão te impedindo de deixar essa natureza se manifestar, você precisa eliminar essas crenças da sua vida para você ter a melhor performance como mãe e como mulher também. Então, acredite, você é capaz. Se eu sou, minhas alunas, minhas pacientes, vocês também são, com certeza. Então, as técnicas estão aí no GPPS e muitas técnicas já foram, sim, utilizadas em outras áreas, em outros cursos, por outras pessoas e sim, com comprovação. Vou contar 3 exemplos de pessoas de personalidade, celebridade que usaram algumas técnicas. Eu utilizo também no GPPS, que elas utilizaram e deu muito certo. A primeira delas é a Gisele Bündchen. Quem não conhece a Gisele, maravilhosa? A Gisele tinha muito medo do parto e ela não queria um parto com anestesia, ela queria um parto normal, natural, ela queria muito. E ela se deparou com as técnicas de hypnobirthing, que são técnicas muito também conhecidas nos Estados Unidos, que hoje já foram também trazidas para o Brasil, que eu uso elas muito também no meu método. Ela usou as técnicas e é um dos depoimentos dela. Então aí na internet, para quem quiser ver, ela conta que o parto dela não é que foi sem dor, porque não existe parto sem dor. A dor é boa, a dor é o termômetro para mostrar em que momento do trabalho de parto você está. Mas uma coisa é dor, uma coisa é sofrimento. Você pode ter a dor, mas o foco não vai estar na dor, o foco vai estar na alegria. E com isso você não tem aquele sofrimento, certo? E a Gisele conta como que o parto dela foi um parto maravilhoso, sem intervenções desnecessárias e tranquilo. Outro depoimento, outra celebridade, Jessica Alba, atriz americana famosíssima, linda também. A Jéssica conta que ela queria muito que o marido dela participasse com ela do parto, que o marido dela participasse o máximo possível da gestação dela. À medida que ela foi estudando as técnicas de hipnoparto nos Estados Unidos, ele foi também e ele chegou no parto e ele era aquele que, o acompanhante que induzia ela para o estado de hipnose, através de falas, tranquilizando ela, das mensagens. Ele era aquela pessoa que faz isso, E o parto dela também, ela conta que foi incrível. E mais um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, famosa duquesa Kate Middleton. Kate, esposa do príncipe William, que todo mundo sabe da história. Kate sofria de hiperemese gravídica, que é um distúrbio que dá na gravidez, onde a quantidade de náuseas e vômitos está muito acima da média, a ponto dela não conseguir levantar da cama, a ponto dela não ter força de fazer o que precisa, a ponto de perder peso. E ela, usando hipnose, usando técnicas também de hypnobirthing, ela conseguiu fazer com que a mente dela controlasse o corpo, controlasse os enjoos, suavizasse o máximo possível, a ponto dela conseguir controlar a hiperemese gravídica dela. Ela conseguiu vencer, e ela conta isso. Ela também utilizou todas as técnicas para o próprio parto, ser da melhor forma possível, sem dor não, me perdoe, sem sofrimento,
sem a dor, aquela dor insuportável, mas com amor, um parto gentil, um parto bom. Então, esses são 3 exemplos de personalidades, celebridades que usaram técnicas que ensinam de GPPS, como respiração, meditação, hipnose, hipnoburping. São celebridades que usaram, os depoimentos estão aí para comprovar sim a eficácia. É importante falar, como eu mencionei da Jéssica Alba, que ela queria o marido dela ao lado, no meu curso, eu tenho uma aula somente para o acompanhante, porque o acompanhante ele tem um papel fundamental. Ele, se souber, se tiver a par dos roteiros, dos áudios, do que ele precisa falar, ele é aquela pessoa que vai colocar tudo em prática na hora H. Então, se a gestante, se você já tiver assim, bem condicionada, treinada, e na hora H tem alguém do seu lado fazendo, te ajudando, lembrando, o sucesso está aí, na sua porta, não é verdade? Eu falo com muita emoção, porque os partos que eu acompanhei são incríveis, são lindos, quando a gestante, ela trabalha a sua mente. E para você, mãe me aborda, vou te falar mais uma coisa. Do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista psicológico, hoje em dia se fala muito sobre o condicionamento psicofisiológico. O que é esse condicionamento? A psicologia, que é uma ciência provada, acredita mais, cada vez mais nesse condicionamento. Condicionamento é treino psicofisiológico da psique, da mente, influenciando o físico. Traduzindo em palavras simples, você pode condicionar, treinar a sua mente para mandar no seu corpo. Então isso vale para enjoos, vale para dor nas costas, vale para medos, para ansiedade, para dor no parto, para qualquer tipo de incômodo que você tenha no corpo ou na sua mente. Você treinando a sua mente, isso chama condicionamento psicofisiológico. A psicologia mostra cada vez mais como isso é possível. Então, dentro das técnicas do GPPS, todas essas técnicas e muitas outras mais são ensinadas. E quanto mais você, mãe, aplica elas, vocês vão ver o seu bebê, daqui a uns anos, o adulto que irá se tornar, o adulto vai te agradecer. Porque todas essas técnicas mentais, elas têm benefícios não somente na gestação, no parto e pós-parto, mas elas têm influência na vida desse bebê. Uma influência muito importante, porque a gente sabe, da mesma forma que você, o que você come é transformado em nutrientes para o seu bebê, as suas emoções também são passadas para o seu bebê. Os bebês se incorporam nisso. Já dei aulas aqui sobre de que forma essas emoções são incorporadas, não é verdade? Então, gestante, entenda a importância de você utilizar essas técnicas no seu pré-natal emocional. Isso vai garantir a sua gestação, vai garantir o seu parto e o pós-parto. Quando minhas pacientes perguntam, Cíntia, garante 100%? Eu estou com a minha aguinha aqui, eu já estou com a boca seca. A minha boca já vai até secando. Quando minhas alunas perguntam, eu digo, gente, garante é só a Deus. Mas o que a gente pode falar? Que as chances de você ter uma gravidez muito tranquila e um parto maravilhoso são muito altas se você aplicar as técnicas. E as técnicas são fáceis, porque eu ensino passo a passo de cada técnica. Eu estou dando aqui muito conteúdo gratuito para vocês. Imagina o que eu ofereço dentro do meu curso, não é verdade? Eu dou muita informação, muitas técnicas, estratégias comprovadas por pessoas, por depoimentos que elas funcionam. Então, respondendo à pergunta inicial, existe comprovação que as técnicas do GPPS funcionam? Sim, elas são provadas que realmente elas funcionam. Existem muitos depoimentos sobre isso. São técnicas que devem ser usadas, treinadas, técnicas que são complementares a todo o pré-natal físico que você vai estar fazendo. E gestante, acredite em você, acredite no seu potencial como mulher. Você veio para dar a luz. O seu bebê, ele vai fazer a parte dele. Não se preocupe, o bebê sabe a hora de nascer, o bebê sabe a força, a posição, ele sabe tudo. Então faça você a sua parte. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Peço para vocês deixarem um comentário aqui embaixo, para vocês compartilharem. Quanto mais gestantes a gente ajuda, mais bebês nós estamos ajudando. Uma geração melhor a gente está também formando. Peço que vocês divulguem também. São práticas novas surgindo, técnicas comprovadas, mas divulguem também. Então, deixa um comentário, compartilhe, salve, ative o sininho de notificação, porque toda semana tem conteúdo muito bacana que eu faço pensando especialmente em você. Então, espero que vocês tenham gostado, curtam, salvem e compartilhem. Um beijo e até a próxima aula.